Hoje vamos refletir sobre o sacramento do batismo. Esse é um dos 7 sacramentos da Igreja. Ao nascermos, somos admitidos neste tempo como criaturas amadas de Deus, Criador de todas as coisas. Assim, como já entendemos, Jesus deixou sua Igreja neste mundo, onde Ele continua sendo a cabeça e nós, o corpo. Ele continua conosco e quer que todos façam parte desta Igreja única. Jesus, iniciando a Igreja no dia da última refeição pascal, a sua paixão, morte e ressurreição atinge o máximo amor e entrega pela humanidade. Nesta noite, determinou aos seus apóstolos, sobre a direção de Pedro, o primeiro Papa, com seus apóstolos, que fossem a todos os povos levar a boa notícia e batizassem a todos. Assim foi feito. Hoje, o batismo é o primeiro sacramento que nos ingressa na Igreja, é a porta de entrada aos demais sacramentos. Não devemos nos escandalizar quando ouvimos a seguinte expressão: filhos adotivos de Deus. Isso porque entendemos que Jesus é o único Filho de Deus. E numa união hipostática, tem natureza humana e natureza divina ao mesmo tempo. Natureza divina, por sempre existir em Deus Pai e Espírito Santo. Humano, por ter sido gerado no nosso tempo. Nós fomos criados. Jesus, diferente de nós, foi gerado, porque já existia. Isso é dogma de fé. Compreendamos. Deus gera seu único Filho neste mundo para nos revelar o Pai e para salvar-nos. É meio próprio, divino, que nos salva para sempre da escravidão do pecado e da morte. Esse sacramento acontece uma única vez em nossa vida e para sempre. Esse dom, graça de Deus em nós, nos purifica, nos renovando, tornamo-nos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. Não é mérito nosso essa graça, mas sim um desejo de Deus, que por intermédio de seu único Filho, nos quer como filhos. E Jesus nos dá esse grandioso presente através do batismo indissolúvel. A finalidade única do batismo é admitir a criança ou o adulto no seio da Igreja como filhos adotivos legítimos de Deus e também apagar em nós o pecado original. Quer riqueza maior do que essa? Deixar de ser uma criatura querida e amada de Deus para ser filho de Deus? Os pais, parentes, amigos são colaboradores importantíssimos no crescimento espiritual do batizando. Os padrinhos não são figuras decorativas nesse contexto. Eles também são responsáveis pela educação cristã de seus afilhados. Nascemos no ventre de nossa mãe com a mancha do pecado original. Mas o que é o pecado original? Primeira coisa que se deve esclarecer sobre isso é que o pecado original é um fato. Todos nós temos liberdade
para sermos e escolhermos os caminhos que quisermos. Nascemos com tendências para o bem e para o mal. Isto é claro. Mas estamos muitíssimo distante da grandeza do conhecimento do bem e do mal. Somente Deus tem esse pleno conhecimento e entendimento do bem e do mal. E sendo assim, a árvore da ciência do bem e do mal é o limite estabelecido ao ser humano. Só chegarmos até ali. Ir além é querer ser como Deus. Se irmos além, cairemos no abismo do medo e da morte. Sim, a morte é eminente neste mundo, mas a vida eterna é para todos. O que devemos entender é: qual vida queremos ter? A vida na presença de Deus? Ou vida ausente da presença de Deus? A felicidade não é mais privilégio do ser humano como totalidade, pois o pecado nos fez prisioneiros e nos afastou desta graça, a graça da plena presença de Deus em nossa vida. Mas nos animemos, pois Deus, em sua misericórdia, nos envia seu Filho primogênito e nos revela um novo tempo, tempo de salvação, tempo de acolhida do seu Evangelho, a boa notícia, e nos dá os sacramentos como meio de restabelecer nossa amizade perdida pelo pecado e da morte. Somos convidados a recomeçar e a viver um novo tempo, o tempo de Deus. Por isso, o batismo apaga o pecado original que todos nós trazemos enraigados dentro de nós quando nascemos. E o batismo nos resgata e nos leva e nos purifica, nos devolvendo a graça de Deus em plenitude. Morremos para o mundo e nascemos para o céu. Nos tornamos assim reis. Reis que servem, sacerdotes. Participamos do sacrifício de Cristo. Profetas. Falamos em nome de Deus. Deus seja louvado. No próximo encontro, refletiremos sobre o sacramento do Crisma ou confirmação. Até lá!